Vamos ver o que é que você aprendeu do nosso curso. Simbora, preste atenção nas questões e vai no teu tempo, tá? Pausa, lê a questão de boa, vai tranquilo, depois tira ali a pausa, vê o comentário do professor, se tiver dúvida, volta. A paciência é o segredo para aprender direito. Vai no teu tempo. E qualquer dúvida, me chama lá nas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues, e a gente bate um papo. Tranquilo? Vamos lá? Simbora? Vem comigo. Slide na tela. E aí nós temos o seguinte, primeira questão. A respeito das disposições expressas sobre servidores públicos na Constituição, assinale a alternativa correta. A. A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório observará apenas a natureza e o grau de responsabilidade dos cargos componentes da carreira. E isso está errado. Isso está 100% errado. Por quê? Porque isso é apenas gesto errado. Não vai olhar só a natureza e o grau de responsabilidade. Vai ver os requisitos de investidura, por exemplo, também, e outros previstos em lei. B. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios, fixado em parcela única, incluindo o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecidas em qualquer caso às disposições constitucionais. Lá vou eu, hein? E isso está errado. Por que está errado? Porque ele está dizendo incluído. Como é parcela única, é vedado o acréscimo de qualquer outra vantagem, porque já está tudo dentro da parcela única. C. A União Estados DF manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação dos cursos um dos requisitos para a promoção da carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contrato entre os entes federados. Certo ou errado? E o C está correto, perfeito. E aí, só para fechar, o D diz: Lei da União Estados DF não poderão estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração. Tira esse não, é poderá, não é não poderá. Então ele também está errado. Então gabarito C, que é justamente o que você vê aqui no parágrafo 2º, União Estado DF vão manter escolas de governo tanto para a formação quanto para o aperfeiçoamento dos seus servidores, e essa participação nesses cursos é um dos requisitos para a promoção da carreira. Ela pode ainda celebrar um convênio ou contrato com outros entes, caso ela não tenha essa escola de governo. Lembrando que não fala dos municípios. Mais uma. Com base nas disposições constitucionais acerca da organização política administrativa do Estado, da administração pública e dos poderes executivo e legislativo, julgue o item. A Constituição proíbe que vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou cargo em comissão sejam incorporadas à remuneração do cargo efetivo. E isso está correto. De boa, a Constituição proíbe realmente que vantagens de caráter temporário e vinculadas à função de confiança ou cargo em comissão sejam incorporadas. Isso você encontra
No nono, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário, função de confiança ou cargo em comissão. Perfeito, pessoal. Mais um. Em relação ao regime geral de previdência social e aos regimes próprios e de previdência complementar dos servidores públicos, julgue o item. O texto vigente da Constituição Federal de 88 determina que os municípios instituam, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores ocupantes de cargo efetivo, observando o limite dos benefícios do regime geral para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência. Certo ou errado? E isso está correto, pessoal. Perfeito, correto. Vai ter um regime de previdência complementar que vai observar o teto do regime geral, tá? Para a galera do regime próprio. Aquilo que a gente falou, né? Vai ter um teto. Esse teto, algo em torno de 8 a 9 mil reais, a depender do momento que você estiver vendo essa aula. E a ideia é que possa ter um regime de previdência complementar. Beleza. E esse teto, só lembrando, é o teto do regime geral de previdência social. Mas isso aqui vai ser aplicada para o regime próprio de previdência social. Isso você encontra exatamente a letrinha da lei no artigo 40, parágrafo 14. É a mesma coisa da questão, igualzinho. Tá? Vamos andando? Vamos andando. Vamos agora para mais uma questão. E temos o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autorial. Acerca das previsões do artigo 40 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 103, assinale a afirmativa correta. Aí ele diz: A. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei de caráter nacional. Pô, ninguém falou lei de caráter nacional. Então está errada. Tá? É sempre lei complementar do respectivo ente federativo. B. É permitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social para os ocupantes de cargo de magistrado, ou seja, juiz. Ninguém falou nada de juiz ter critério diferenciado. Falou de PCD, falou da galera que é policial, falou da galera de saúde e falou da galera que é professor da educação básica menos 5 anos, mas não de magistrado. Então, errado. C. Deverão ser estabelecidos por lei complementar de caráter nacional idade e tempo de contribuição diferenciada para aposentadorias de ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo e ou de policial,
Vamos lá. Isso está errado. Primeiro que não é lei complementar de caráter nacional. Cada ente tem o seu. E, de fato, ele entra aqui como polícia, mas entra agente penitenciário? Entra. Entra agente socioeducativo? Entra. Agora, policial ficou genérico, porque aqui é PF, PRF, PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal, ou Polícia Civil. Não entra, por exemplo, a Polícia Militar. Então não dá para chamar de policial. D. Admite-se a criação de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. E isso está errado também, porque não pode ter mais de um vedada a regime instituição próprio. de novos regimes próprios. Então, gabarito, alternativa é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existem as normas gerais de organização, funcionamento e de responsabilidade, que é justamente aquilo que eu disse para vocês no finalzinho. Cuidado com essa ideia de lei complementar federal, vai estabelecer como é que fica as normas gerais, a organização e o funcionamento e a responsabilidade da gestão do regime próprio, que já existe, e observando esses aspectos, que a gente já fez aquela leiturazinha rápida agora há pouco. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos lá, vamos para mais uma, que aqui a ideia é não perder tempo, vamos embora. No que diz respeito às normas constitucionais relativas à organização política administrativa do Estado, à administração pública, ao Poder Legislativo e às finanças públicas, julgue o item subsequente. O servidor estável colocado em disponibilidade faz jus à remuneração integral até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. E aí, certo ou errado? Posso ir? Simbora. E esse está errado. Por que, professorzinho do meu coração? Porque a ideia é que o servidor estável que for colocado em disponibilidade, ele vai fazer jus à remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. O seu tempo de serviço. Não integral, tá? A gente viu aqui na questão da estabilidade, tal, né, que o servidor público perderá o cargo, a questão da reintegração, e ele até fala aqui na reintegração, né, que a disponibilidade é proporcional ao tempo de serviço. Beleza? Facinho, né? Vamos para mais uma. De acordo com a Constituição da República, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Beleza. Aí ele diz, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável, o que é que acontece com ele quando o cargo dele foi extinto? O que é que acontece com o servidor estável? A. Receberá férias integralmente remuneradas? B. Perderá sua estabilidade, devendo recomeçar o estágio probatório em outro cargo.
C. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. D. Deverá ser imediatamente aproveitado em outro cargo, correndo o risco de perder sua remuneração. E deverá ser imediatamente aproveitado em outro cargo, correndo o risco de perder a estabilidade. É C, né? E aí? Qual é o gabarito? Posso ir? C. Simbora? Gabarito alternativa C. Ele vai ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até aparecer um cargo mesmo nível, mesma remuneração, né? Vamos dizer assim, no mesmo nível do dele, aí ele será aproveitado nesse cargo. É o que a gente observa aqui no artigo 41, parágrafo 3º. Beleza? Muito cuidado com isso. Mais um, vamos lá. E nós temos o seguinte: Margarete foi nomeada para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público e após 4 anos de efetivo exercício desse cargo foi demitida. Contudo, a sua demissão foi invalidada por sentença judicial. Nessa hipótese, Margarete, para pensar comigo, ela trabalhou 4 anos. Se ela trabalhou 4 anos, a ideia é que ela é estável. A ideia é que ela é estável. E aí, nesse caso, houve a sua demissão. Mas a demissão foi invalidada por decisão judicial. Aí o que é que vai acontecer com ela? Vamos dar uma olhada. A. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E, no caso de ter sido extinto o cargo ou declarada sua necessidade, Margarete não será aproveitada em outro cargo, porém terá direito à indenização. E aí? E aí que esse primeiro está totalmente errado. Primeiro está dizendo que, beleza, ela vai ser reintegrada. Mas aí ele fala que quem estiver no cargo dela vai ser reconduzido. Só que com direito à indenização já deixou errado. E aí, lá no final, ela diz: e no caso de ter sido extinto o cargo ou declarada sua necessidade, Margarete não será aproveitada. Também está errado, porque ela é estável. B. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, independentemente de ter estabilidade, aí a gente já para por aí, né? Já está errado. Por que está errado? Independentemente de ter estabilidade, ele vai ser reconduzido? Não. Tanto a reintegração como a recondução é só para quem é estável. Tá? Então não precisa nem continuar. C. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E, no caso de ter sido extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, Margarete ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Certo ou errado?
E isso está correto. Gabarito alternativa C. Aquilo que a gente falou. Ela é reintegrada, volta do demitido. Ela volta para o seu cargo. E o cara que está no seu cargo, na sua vaga, é reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade, se não tiver nada, e ele vai receber um proporcional ao tempo de serviço. Se o cargo foi extinto ou declarado desnecessário, Margarete também vai ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro cargo. Perfeito, bonito. O D e o L já começa dizendo, né? Por não cumprir o tempo mínimo para a estabilidade, pô, ela cumpriu, ela tem 4 anos. Tá errado. Mesma coisa não é errado, tá? Isso tudo, lembra que a gente viu no 41, parágrafo 2º. Beleza, meu povo? Volta aqui para mim. Pessoal, de coração, tá? Olha aqui nos meus olhos, de coração. Existem coisas, existem matérias. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Na área de direito, existem legislações que, poxa, você não precisa se esforçar muito, porque cai no concurso aqui, aí não cai mais, e parará, e parará. Agora, isso aqui cai em quase todo o concurso público. Esse capítulo da administração pública, ele cai praticamente em todo o concurso público. E aí o que é que eu sempre peço aos meus alunos? Pô, já que vai cair sempre, faz um estudo mais pesado, mais focado, sabe? Se doa um pouco mais. A ideia é pensar assim, poxa, eu vou aprender isso logo de uma vez, tá? E depois só vou ficar revisando para manter aquilo que eu aprendi, para não deixar esquecer. Então, dá aquele estudo pesado, leia, releia, faça mais questões, volte o curso, assista a aula de novo, dê o gás mesmo aqui na ideia de você de fato conseguir aprender isso aqui para depois só ficar revisando, porque vai cair isso aqui, cair sempre, beleza? No mais, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Parabéns por ter concluído esse módulo da administração pública. Parabéns mesmo, porque infelizmente a maioria dos alunos começam e não conseguem concluir. Então, se você que está aí do outro lado, viu? Solta o celular, olha aqui, professor Evaldo, você aí, né? Você está de parabéns. Parabéns por ter concluído isso. Parabéns pelo foco, parabéns pela disciplina, parabéns pela fé nesse processo. Então, parabéns mesmo. Se não tem alguém na sua casa para lhe dar os parabéns e dizer, guerreiro, guerreira, isso aí, você está no caminho certo. Então, fica aqui com as palavras do professor Evaldo. Parabéns, você está no caminho certo. Eu estou muito orgulhoso de você. Continue assim. Não pare. Não pare. Vai dar certo. Continua com foco. Continua com disciplina. Que aqui pra gente, o céu é o limite para você. O céu é o limite. Parabéns por concluir esse módulo e saiba que aqui você tem um amigo. O que eu puder fazer para ajudar nessa caminhada, conte comigo, tá bom? Tranquilo? Beijão, pessoal. Até a próxima. Fala, meu povo amado. Tudo bem com vocês? Professor Valdo Rodrigues na área. Pessoal, a partir desse momento, vocês vão viver um momento espetacular. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque vamos começar a parte da ordem social na Constituição. É, meu amigo.
Pense num capítulozinho maravilhoso. Aqui você vai falar de previdência social, seguridade social, saúde, a parte da educação, enfim, a parte da cultura, tecnologia, esporte. Aqui, olha, vai falar um pouco de toda a sociedade, da criança, do adolescente, do idoso. Então, é um capítulo muito extenso e também é um capítulo muito importante, cheio de pegadinhas. Então, não perde nada, organiza tudo aí para a gente conseguir ter uma aula maravilhosa, tá bom? Vamos lá? Já se organizou? Já pegou seu lápis, seu caderno, seu material de apoio, tudo bonitinho? Vamos lá? Simbora, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round na ordem social. Vem comigo, slide na tela. Aí, ó, nosso querido Serviço Social para Concursos, Ordem Social, professor Evaldo Rodrigues. Fala, meu povo amado, eu aqui na área de novo, professor